Oi, gente. O medo deve estar batendo na casa de Sérgio Moro, Rosângela Moro e Deltan Dallagnol, porque foi aprovada uma audiência com Tacla Duran na Câmara. Eu vou explicar os detalhes aqui, mas basicamente Tacla Duran acusa Sérgio Moro de venda de sentenças, de extorsão, de delação. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, além de ter acusado outros procuradores. No caso de Moro e de Deltan, como eles agora são deputado e senador, né? Senador e deputado, isso foi para o Supremo Tribunal Federal, não é? E vai ser investigado, mas com a audiência ele vai ter a possibilidade de apresentar essas provas. E o advogado Cacai diz, um advogado muito conhecido, diz que Tacla Duran está preparado e tem provas. E uma das provas que o Tacla Duran diz ter é um depósito feito na conta dele de 5 milhões de reais. Olha, essas são acusações assim gravíssimas do Tacla Duran. Eu vou inclusive destacar algumas falas aqui. São denúncias gravíssimas. Isso aqui foi falado pelo Rogério Correia, um deputado, né? São denúncias gravíssimas, como de venda de sentenças durante a operação que envolve o ex-juiz Sérgio Moro e o então procurador-chefe Deltan Dallagnol. De acordo com Duran, foram depositados 5 milhões para o escritório do sócio da empresa de advocacia de Rosângela Moro. Vale lembrar que Moro e Deltan fizeram de tudo para que Tacla Duran não fosse ouvido. E as tentativas de se silenciá-lo continuaram, uma vez que foi recentemente enviado um requerimento semelhante à Comissão de Fiscalização e Finanças, onde Dallagnol fez de tudo para barrar e conseguiu. Dessa vez não vai ter como esconder o debate, que Tacla Duran repita na cara de Moro, Dallagnol e Rosângela as denúncias que ele tem todo o direito de fazer. E aí é que tá. As provas. Se as provas forem contundentes, como Tacla Duran diz que são, talvez isso explique por que Sérgio Moro, há tanto tempo, e o Deltan Dallagnol, há tanto tempo, tem feito de tudo para silenciar o Tacla Duran. Vale a pena lembrar que o Tacla Duran entrou no programa de proteção a testemunhas, justamente porque os investigadores avaliaram que a vida dele corria risco. Vocês conseguem entender isso? Existia uma avaliação pelos investigadores que Tacla Duran poderia ser, digamos assim, silenciado de uma outra forma. Vamos falar assim, né? E isso colocou ele no programa de proteção a testemunhas. Agora ele vai levar as provas dele a uma audiência pública. E aí a grande questão é: essas provas são fortes, são evidências poderosas? Tudo leva a crer, pela vontade e pelo esforço que Sérgio Moro, que Rosângela Moro e que Deltan Dallagnol têm feito para evitar que ele seja ouvido, tudo leva a crer que essas provas são contundentes. E aí entra uma outra questão. Essas provas sendo contundentes, o mandato dessas pessoas vai ser cassado? É uma pergunta que fica no ar. Eu, sinceramente, vejo com pouca probabilidade disso no clima político atual. Mas deveria ser cassado. Eles devem ser criminalmente processados. E o Supremo Tribunal Federal, que anulou as condenações da Lava Jato, muitas delas, inclusive porque as delações foram provadas que eles não tinham nenhuma imparcialidade, vale a pena lembrar que a Lava Jato teve grande parte de sua estrutura baseada em delações premiadas. E uma das acusações do Tacla Duran é justamente que essas delações se deram por meio de propina, pagamento de dinheiro ou extorsão e ameaças. O que significaria que toda a estrutura da Operação Lava Jato, que eventualmente pegou alguns corruptos, é verdade, mas que a estrutura dela é uma estrutura corrupta. E que as pessoas responsáveis por essa corrupção e por esses crimes precisam ser levados à justiça. Se eles extorquiram, se eles venderam sentenças, se o Moro vendeu sentenças. Outra coisa, o Moro fez aquela piadinha de vender sentença com o Gilmar Mendes,
não é? Que deu toda aquela confusão, e vocês lembram? O Gilmar Mendes lembrou no Roda Viva que quem tem problema com a justiça de vender sentença, e quem tem acusação de vender sentenças, é o Sérgio Moro. É o Sérgio Moro que tem que se explicar com a justiça sobre uma acusação de venda de sentenças. Gente, essa acusação, há muitos anos eu escuto que o Tacla Duran tem acusações gravíssimas e tem provas. Durante todo esse tempo, a gente nunca teve acesso a essas provas. A gente nunca pôde ver o que é que o Tacla Duran claramente iria dizer. E agora, finalmente, anos depois, não é? As acusações estão aparecendo claramente e sendo reproduzidas na mídia, né? Inclusive a mídia corporativa, que vale a pena lembrar que por muito tempo protegeu o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol e ajudou decisivamente na carreira deles do ponto de vista político, endeusando gente que nunca deveria ter sido endeusada, né? Tratando eles como super-heróis. Todo mundo se lembra o que a mídia corporativa fez com essa gente. Pois é, felizmente agora, pelo menos parte dessa mídia corporativa, agora vai acordando e vai mostrando essas denúncias. E, verdade seja dita, a mídia também divulgou a Vaza Jato, que desmontou completamente essa aura de justiceiros que esses corruptos, vamos usar a expressão correta, corruptos, tinha, mas que já há um bom tempo, desde a Vaza Jato, não tem mais. Agora, o que resta saber é se essas provas forem contundentes, se eles serão finalmente condenados por crimes gravíssimos, como venda de sentenças, como extorsão de testemunhas, como propina para produzir delação. Tudo isso tem que ser muito bem investigado e eu tenho certeza que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol não queriam que Tacla Duran fosse ouvido, mas essa é mais uma derrota que eles sofreram. Tacla Duran será ouvido, terá a oportunidade de apresentar as provas, e aí é que nós temos que ver, essas provas sendo contundentes, o que é que o judiciário e o que é que as autoridades e as instituições vão fazer com Sérgio Moro, com Rosângela Moro, porque ela está envolvida, e com Deltan Dallagnol. O judiciário vai se omitir ou vai finalmente punir esses que atacaram a República Brasileira para avançar a sua carreira e seus próprios objetivos? E, inclusive, objetivos de enriquecimento. O judiciário vai se omitir ou vai agir? Essa é uma grande dúvida para a qual nós teremos resposta apenas nas próximas semanas e nos próximos meses. Mas aqui na Nova Máquina do Tempo, nós vamos acompanhar e vamos cobrar, sim. Eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.